Boa noite! Olá, queridos amigos buscadores, sejam bem-vindos a mais uma live semanal de terça-feira aqui no meu perfil. Boa noite, Alexei, seja bem-vindo. Eu sou a Alicia Duarte e eu estou aqui nesse vídeo para falar sobre relacionamento abusivo. Se você quer entender mais sobre esse assunto, quer entender a dinâmica desse relacionamento, fica aqui na live, convida seus amigos, seus familiares. Boa noite, Lu, seja bem-vinda, bom te ver por aqui. Heloterapias, Vânia Sampaio, vão chegando, vocês que estão me acompanhando aí toda semana, já aproveita, clica aqui no aviãozinho, compartilha, porque autoconhecimento liberta, autoconhecimento salva vidas. E a gente está falando de um assunto hoje bem pesado, né? E é um assunto que está cada vez mais a pauta do momento. A gente vê isso pipocando em várias histórias, né, de famosos, a gente está vendo isso na mídia direto, casos aí saindo, né? A gente está vendo muito bem retratado agora pela dramaturgia brasileira, né? A novela Vai na Fé. Eu não conheço essa novela, não assisto novela há muitos anos, mas eu li a respeito, vi alguns trechos, né? Eu tenho acompanhado a discussão em torno do personagem da Clara e do Theo, que tem um relacionamento aí bem tóxico, bem abusivo, e eu acho super importante, porque quando chega na dramaturgia, na teledramaturgia, isso vira um assunto popular, vira um assunto acessível, e ajuda a despertar aí as pessoas para entender como funciona essa dinâmica por dentro, porque às vezes as pessoas sabem de ouvir falar, sabe quando o negócio explode, quando chega alguma coisa assim que vem à tona, porque geralmente quando vem à tona é quando já está envolvido polícia, quando já está, às vezes, né, feminicídio, ou quando o caso chega na justiça, daí as pessoas tomam conhecimento, mas normalmente fica ali fechado em quatro paredes e as pessoas não têm informação sobre como é que se nasce, que se constrói essa relação. Sabe, às vezes, muitas vezes, o desfecho, né? E é importante a novela estar trazendo isso, né? Não só a gente tem acompanhado mais essa discussão, aqui no Instagram muita gente, muitos perfis falando sobre isso, né? Relacionamento abusivo. No meu consultório, né? Os terapeutas aqui, que eu sei que tem alguns terapeutas aqui na live, dão esse feedback também se vocês não encontram com muita frequência isso. Eu vejo muito nos meus atendimentos, né? Pessoas com essa questão toda. E aqui no meu perfil eu tô sempre falando sobre feridas emocionais, traumas pessoais e transgeracionais. Então, se você quiser saber mais e conhecer melhor os meus serviços, clica no link que está lá na minha bio e aproveita e veja como que eu trabalho essas questões em terapia. Você que quer receber os avisos de live, saber sempre de antemão o que eu vou abordar, conseguir se programar, colocar aí na agenda, se programar para assistir ao vivo, porque o ao vivo é outra coisa, né? Vocês podem entrar aqui, vocês podem interagir comigo, vocês podem mandar suas perguntas e esse bate-papo fica muito mais enriquecedor. Então entra lá no meu perfil, no link da bio, tem lá um convite para vocês entrarem na minha comunidade do WhatsApp, que é um grupo de aviso, um grupo silencioso para vocês terem lá todos os meus principais conteúdos, acesso fácil aos links para vocês não ficarem perdendo tempo procurando aqui no feed do Instagram, tá bom? Antes de falar sobre essa dinâmica, né, relacionamento abusivo, eu queria que vocês tomassem essa dimensão. Essa aqui que eu tô usando, quem não conhece ainda, é a minha fragrância de aromaterapia por uma vida sem amarras. Também tá lá no meu site. Quem quiser, tem o link também na bio do meu Instagram para vocês conhecerem mais sobre esse produto. Ele é um super coadjuvante e um potencializador dos efeitos terapêuticos, né? Tanto da constelação familiar como do acompanhamento terapêutico. Então, eu uso ele muito como aliado. Relacionamento abusivo, eu vou falar aqui em termos bem amplos, tá? Porque eu acho que não dá para ficar falando só sobre relacionamento abusivo entre casais, relacionamento abusivo afetivo, que a gente encontra relacionamento abusivos em todas as relações humanas, né?
onde existe uma relação que deveria ser uma relação horizontal, muitas vezes, e às vezes não é essa relação horizontal, é sempre uma relação hierárquica desigual, onde há a prevalência, né, de uma pessoa em relação à outra. Eu trouxe esse assunto, né, porque além da questão da novela, que muita gente tem comentado, né, desse personagem, né, bem tóxico, que é o Theo, a gente também tem escutado a repercussão do documentário da Xuxa, falando sobre a vida dela e da relação tóxica que ela tinha com a Marlene. Que tudo, né, ao menos pelo relato dela e de pessoas que conviviam com elas, apontam para essa dinâmica abusiva. Então a gente encontra relações abusivas não só no âmbito amoroso, né, no âmbito íntimo, mas a gente tem essa relação abusiva nas relações familiares, relação de pais e filhos, relação entre irmãos, relação de trabalho, né? E claro, principalmente que a gente consegue ver os danos principais no relacionamento amoroso. Então ele é um relacionamento, a gente consegue classificar como relacionamento abusivo quando existe abuso de poder. Esse abuso de poder, ele pode vir com controle e com violência. Geralmente ele vem com controle e vem com violência. E nem sempre o controle e a violência são explícitos. Essa violência muitas vezes ela é mascarada. Essa violência ela não deixa marcas muitas vezes, né? Mas essa violência pode ser uma violência verbal, pode ser uma violência psicológica, pode ser uma violência sexual, pode ser uma violência patrimonial e chegar e culminar com uma violência, partir para a violência física e até um assassinato, né? E existe uma escalada, e às vezes você vê assim uma história de uma mulher, às vezes uma mulher forte na mídia, né? A gente conhece tantos famosos, né? Rihanna, tantos famosos que tiveram relatos e colocaram a público, né, seus relacionamentos abusivos, e você acha, né, que vai acontecer com pessoas fracas ou com pessoas, e não é bem assim. Então vamos falar assim sobre alguns mitos em relação ao relacionamento abusivo. Eu acho que muita gente tem esses mitos, né? Muita gente que não conhece a fundo tem uma visão, às vezes, muito fragmentada do que seja um relacionamento abusivo. Primeiro, assim, o que desmistificando, né? Não é algo que você vai encontrar somente em classes mais desfavorecidas, com um nível educacional e econômico mais baixo, não é, né? Muitas vezes são pessoas de poder, que têm patrimônio, que têm alta educação, enfim, tem status na sociedade. Então a gente não pode achar que isso é uma coisa que acontece mais com quem não tem conhecimento, com quem não tem escolaridade, com quem não tem independência financeira, tá? É claro que se a gente vai para as classes econômicas menos favorecidas, a gente tem uma série de outros fatores que também estressores que acabam pressionando a saúde mental e às vezes a predominância de violência doméstica é maior. Mas não é regra, né? A gente sabe muito bem disso. Então essa coisa de que relacionamento abusivo é só casal, não, existe casal, né? Heteronormativo, existe violência, relacionamento abusivo entre casais homoafetivos, né? Então, não é algo que é de determinado tipo de família, de determinado tipo de classe econômica, a gente vê isso em tudo, né? Pessoas, às vezes, muito bem instruídas, muito bem, né, informadas, podem também se ver, de repente, preso numa teia de um relacionamento abusivo. E o que a gente vê como importante falar, né? Nossa, como essa pessoa foi se envolver e com alguém que a tratou desse jeito? Como que a pessoa suportou passar por isso? Porque o relacionamento abusivo, ele nunca começa abusivo. É importante as pessoas saberem, né? Por que as pessoas caem facilmente na teia?
A gente vê um monte de mulheres fortes, né? E eu vou falar aqui mais de mulheres porque estatisticamente a gente vê, né, as vítimas de violência e abuso de poder é predominante tem essa questão do gênero predominante, que são as mulheres, mas também não, né? A gente sabe que sim, que existem mulheres abusivas, isso acontece também, né? Então, basicamente, onde há relação de poder, então quando você coloca assim já uma hierarquia que já tem uma hierarquia de poder já constituída, às vezes fica até mais fácil o acesso ou a construção desse tipo de dinâmica. Como, por exemplo, pais e filhos, pela hierarquia, né? Os pais conduzem, educam, são responsáveis, né? Pela criação dos filhos, e aí eles têm plenos poderes, muitas vezes, né? Por lei, por direito a esses filhos, e isso muitas vezes também acaba descambando para esse abuso de poder, onde a violência física, a gente sabe muito bem, né? Como é que a educação aqui no Brasil, no mundo, principalmente aqui no Brasil, é uma educação muito violenta. Então, a gente tem um abuso de poder dos pais que se acham proprietários dos filhos e abusam emocionalmente, fisicamente. Às vezes falam, mas eu nunca bati no meu filho, né? Tem muita gente que fala, eu nunca bati no meu filho, nunca bati na minha filha. Mas, às vezes, as violências silenciosas têm um dano muito maior. Eu nunca encostei a mão no meu filho. Mas a violência emocional, a violência psicológica, patrimonial, vai lá, não respeita os limites do filho, vai lá, abre o diário, não permite que o filho tenha a sua privacidade, né? Tenha a porta que possa se fechar dentro do quarto quando precisa. Violências e ataques verbais e psicológicos, né? Que podem... existe já, né? Estudos científicos apontando para que para o fato de que a violência psicológica ela pode ser tão ou mais nociva do que a violência física e sexual. Eles avaliaram vítimas que passaram por violência física e sexual e passaram por violência psicológica. E em muitos casos os danos psicológicos, os danos cerebrais, os danos enfim, né, emocionais foram iguais ou até piores para quem sofreu abuso psicológico. E é um abuso invisível. É aquela manipulação, é a chantagem, é você usar inúmeros recursos para fazer com que o outro faça aquilo que você quer. Você vai coagindo, pressionando, culpabilizando, se vitimando, manipulando toda a história para fazer a pessoa atender aquilo que você quer, né? Então existem muitas formas de construir uma manipulação. Acho que a novela está mostrando bem isso, né? E essa violência é muito difícil de ser detectada, né? A gente está falando aqui de violência doméstica, que é pior, porque das portas da casa para fora, a pessoa ela é uma. Às vezes vai na igreja, reza, as pessoas, a comunidade vê a pessoa como uma pessoa caridosa, bondosa, generosa. Então a pessoa às vezes é muito simpática, muito carismática, muito eloquente, sedutor. Mas dentro de casa as coisas mudam completamente de figura, né? É onde a pessoa mostra realmente, né, cai a máscara e a pessoa mostra realmente quem ela é. E outras relações desiguais onde isso acontece muito é nas relações de trabalho, né? Onde tem um chefe e tem os seus subordinados, e aquele chefe, pela hierarquia, ele tem poderes de contratar, de demitir, de dar mais carga de trabalho para um, para outro, para premiar, para reconhecer ou para inferiorizar. Então ele tem plenos poderes, muitas vezes, né? E às vezes não é acompanhado não tem um direcionamento, não tem um acompanhamento do clima naquela empresa. Então às vezes o RH não está acompanhando, o diretor não está ali na operação, na relação ali, né? Intermediando como que se dá essa relação, e às vezes o abuso corre solto, né? Com aqueles subordinados, aqueles trabalhadores.
E a gente está vendo muito caso de burnout em trabalho, né? No ambiente corporativo, e isso já virou já doença catalogada, né? Como uma doença ocupacional, uma doença de trabalho pela OMS, para ver a gravidade disso. Então, as leis e as leis trabalhistas, a precarização, né, do trabalho, do mercado de trabalho, das funções, então tem colaborado também muito para esse abuso de poder. E as pessoas vão colapsando, né? Então, assim, do mesmo jeito que existe o burnout no trabalho, por excesso de cobrança, a pessoa recebe uma quantidade de trabalho muito aquém do que ela dá conta de fazer, muita pressão, às vezes, né, humilhação, e isso tudo faz com que essa pessoa vá colapsando. Às vezes ela fica tão desfragilizada que ela não consegue nem pedir demissão, nem procurar outro emprego, ela fica paralisada, tão fragilizada, presa naquela dinâmica e vai adoecendo, vai adoecendo, vai adoecendo. Fala, mas por que não saiu daquele trabalho antes? Por que não denunciou? Por que não foi no mercado, não meteu um processo na empresa? Às vezes a pessoa fica tão fragilizada, às vezes não, muitas vezes, né? A pessoa fica tão fragilizada que ela não consegue sair daquele lugar, daquela situação. E da mesma forma acontece quando a pessoa está numa relação afetiva abusiva também. Que ela vai, primeiro ela é seduzida pela aquela pessoa, ela entra, aquela pessoa faz aquele bombardeamento de amor e faz muitas promessas, né? Faz todo aquele future faking, né? Fazendo muitas promessas, né? Idealizando um futuro juntos e sendo tudo aquilo que aquela pessoa sempre quis, sempre buscou. Então, no início, as pessoas acham que estão diante do amor da vida delas. Só que na medida que esse relacionamento vai avançando, a intimidade vai acontecendo, começam essas relações, essas dinâmicas de abuso de poder. E que vai desde controlar, né, o ciúmes excessivo, eu vou controlar com quem você fala, eu vou controlar que tipo de trabalho você tem que ter, que tipo de rotina você tem que ter, que tipo de roupa você vai usar. É um controle excessivo, é um ciúmes excessivo, e vem daí uma série de desvalorizações para a pessoa se sentir fragilizada. A Xuxa, nas entrevistas, as últimas entrevistas que ela tem dado sobre a relação dela com a Marlene, ela se colocou nesse lugar, né? No início era uma relação ótima, assim, uma funcionava muito bem para a outra, né? A Xuxa colocou toda a vida dela, todo o trabalho dela, a gestão da carreira, da vida pessoal dela, tudo praticamente na mão dessa mulher, dessa diretora. E ela, na época, costumava falar muito, né? Ela é a cabeça, eu sou o corpo. E era uma coisa bem assim, né? Que ela falava, né? Abertamente. E aos poucos ela foi percebendo que aquela relação, né? Começou uma relação muito legal de troca, assim, uma potencializando o trabalho da outra, né? Até que essa relação começou a ficar abusiva e foi escalando. Nunca vai, né? Como ela mesma fala, né? Eu não escolhi uma pessoa para gerenciar minha carreira, para gerenciar minha carreira que ficava me chicoteando. No começo funcionava muito bem, e tanto é que assim, né? A carreira da Xuxa foi uma coisa avassaladora, né? Foi uma coisa assim inédita, né? No showbiz nacional. E com o tempo essa relação foi desgastando e com o poder que essa carreira, que esse nome, que essa marca foi tendo, a Marlene também foi tendo essa escalada de poder, né? Eu tenho poder sobre a Xuxa. E a Xuxa foi dando muito, muito aval, muito. Toma isso, toma aquilo, gerencia isso, cuida daquilo, vou dizer sim. E muitos sims, né? Muitos sims. E houve daí uma série de episódios aí a ponto né, de deixar essa relação bem, bem tóxica, de controlar o que a pessoa vai falar, de dizer exatamente, escrever o que a pessoa pode falar, o que ela não pode falar, que roupa que ela tem que ouvir, com quem que ela tem que namorar, né, trancar a porta do quarto para que ela não saia, fechar a vida dela numa redoma, numa gaiola de ouro, controlar quem pode ter acesso a ela. Isso é o clássico, né, de uma relação abusiva. E daí vocês que estão, né, numa relação
conhece alguém ou estão numa relação abusiva, às vezes não entende por que a pessoa tá e não consegue sair, é porque essa teia, ela é muito sutil, né? Ela nunca começa assim, né? Claro que tem as red flags logo no início, mas você, quando tem aquele apaixonamento, né? Você vai passando pano, você vai fingindo que não vê, daí teve um avanço de limite aqui, daí a pessoa faz 10 coisas legais e uma coisa meio esquisita, depois ela faz mais 20 coisas legais, daí umas duas esquisitas, e vai aumentando até que isso vira algo bem sério. E a pessoa, quando se percebe que tá numa relação tóxica, ela já não tem nem força mais para sair. Ela tá tão fragilizada, ela não sabe, ela tem uma despersonalização, ela não sabe nem mais quem ela não sabe nem como ela saiu de lá, quem ela era antes, ela não tem força, né, para sair. E isso se dá por uma relação simbiótica. Eu comentei sobre isso num Reels que eu coloquei essa semana, que é essa relação bem simbiótica, né? A gente tem uma relação, a relação simbiótica clássica que a gente tem é a relação simbiótica que a gente tem com a nossa mãe. Onde aqui quem é mãe, que experimentou essa relação simbiótica, sabe que é um preenchimento gigantesco, né? Quando você tem o seu filho, e parece que aquela relação, ela tem uma completude, ela preenche você de um jeito que aquela sensação de que você sempre é uma metade laranja, buscando outra metade laranja, a gente tem sempre essa ideia, talvez essa fantasia de que a gente vai achar uma outra laranja para completar a gente, para complementar ou para completar. E na relação mãe e filho, existe essa fusão, esse momento de plenitude, onde você se sente assim, realmente eu sou completa, por um tempo, né? Porque depois a criança vai crescendo, ela precisa ir se individuando, se separando, né? Dessa fusão, dessa dia de mãe e filho. E muitas pessoas vão para os relacionamentos de casal com essa fantasia de que tem que se fusionar, de ter que buscar esse amor, essa completude que é numa relação materno-filial. E que na relação a dois não existe e não é saudável. E nessa simbiose, geralmente há um encontro entre um dependente e um codependente. Um dependente emocional e um codependente emocional. Uma pessoa que quer fazer muito, que quer ajudar, que é viciada em ajudar, viciada em salvar, quer salvar o outro. Coloca toda a sua vida, tudo gira em torno daquela pessoa. Eu quero suprir, eu quero paparicar, eu quero mimar, eu quero ajudar, eu quero salvar, eu quero reabilitar a pessoa. E por outro lado, a outra pessoa se coloca numa posição mais infantilizada, de fragilidade, de vulnerabilidade, dizendo, eu preciso de uma boia salva-vidas, eu preciso de um bote salva-vidas, eu preciso de uma muleta, eu preciso de alguém porque sozinho não dou conta. E daí a chave e a fechadura. E aqui a gente precisa entender, né, com bastante autorresponsabilidade, o papel das duas polaridades nessa dança, né? Então não existe relacionamento abusivo movido por uma pessoa só. É uma dança. Para ter uma relação abusiva precisa ter os dois dançando essa dança. E é essa dança dessas polaridades. Eu sou vulnerável, eu preciso do outro para me apoiar, porque eu não me banco sozinha, nem financeiramente, nem afetivamente. E o outro precisa ser o salvador. E daí entra naquela dinâmica, ora eu sou a vítima e aí eu sou o salvador, e depois esse salvador começa a se irritar com a vítima, né, e se torna o algoz, o perpetrador, né? E vai virando essa dança. Às vezes a vítima também se rebela, né? Se revolta. Às vezes ela não é uma vítima passiva, às vezes ela é uma vítima bem revoltada. E muitas vezes também se torna um agressor, um perpetrador, e fica essa dança. Então, quando se olha a relação abusiva, a gente nunca pode colocar entre um é o coitado, a vítima, a pessoa inocente, e o outro é o é a vítima, é inocente, e o outro é o algoz, é o culpado, e ponto, tá? E em constelação familiar a gente não coloca nunca nesses termos de bom e mal, certo e errado, tá?
a gente sempre coloca como corresponsáveis. Porque a vítima do abuso, ela vai ter muita raiva e ela vai ter um desejo, um impulso natural de virar essa balança, um desejo de vingança. Então quem está nessa polaridade tende a pender para outra polaridade também. E daí quando a vítima se revolta e grita e tem um chilique ou um surto, e às vezes até vira também um agressor físico, por exemplo, daí tem essa dança das cadeiras, a vítima vira o perpetrador e o perpetrador que estava naquela posição provocando a vítima se coloca como a vítima da história. Então essa dança, sabe? Precisa entender os mecanismos disso, né? Precisa entender sobre codependência emocional, dependência emocional e entender o que em você se colocou, fez com que você se colocasse nessa situação. Trazer para essa autorresponsabilidade. Porque ninguém aqui está livre de cruzar com uma pessoa abusiva. Ninguém está. A gente vai cruzar, e eu tenho certeza que você aqui que me assiste já cruzou, já conviveu, talvez até muito perto, com alguém abusivo. A questão é, eu posso até cruzar, eu posso até conhecer, mas o que vai fazer você escolher ficar ou não conseguir sair é o que vai dizer muito sobre também o seu padrão de relacionamento. Daí nós temos que olhar para as experiências lá familiares, as experiências da infância. Eu, quando trabalho com mulheres vítimas que já tiveram relacionamentos abusivos, às vezes seriais, né? A pessoa teve uma série, teve lá 3, 4 casamentos e todos abusivos. Então, o que naquela pessoa faz ela se colocar nessa situação e ficar, né? Não só atrair um parceiro, mas ficar com aquele parceiro, não ir embora, escolher ficar, escolher aprofundar a relação. A gente vai olhar para a história familiar, a gente vai fazendo as perguntas, a gente vai colocar isso na constelação e a gente vê todo o cenário desenhado, né? São pessoas que muito frequentemente vieram de lares disfuncionais, onde a mãe era uma codependente, casada com um dependente, às vezes era dependente emocional e às vezes era dependente químico, era alcoólatra, violento, tinha violência doméstica, testemunhou, a mulher ali testemunhou violência doméstica com os pais, e daí normalmente relacionamento abusivo não dura muito, né? Tem alguns que duram muito, mas às vezes a mulher consegue identificar e sair 1 ano, 2 anos depois, muitas vezes com filho, daí é super complicado. Daí esse filho, essa filha desse relacionamento abusivo muitas vezes é criado com os avós, é muito comum isso, né? Porque a mãe se vê vulnerável, sair no relacionamento abusivo com um filho pequeno, separada do pai, que às vezes é alcoólatra, né? O pai do filho que é alcoólatra, que tem algum problema de transtorno mental, às vezes tem transtorno de personalidade narcisista, outras condições, né, de saúde mental que também às vezes torna a pessoa violenta, né? Então não pode nem contar nem às vezes com uma pensão, com ajuda financeira e às vezes tem que voltar para casa dos pais. E lá, o que se vê? Aquele avô, aquele avó também com violência doméstica, com problema de alcoolismo. Então essa é aquela coisa perpetuada, aquele ciclo perpetuado de violência, de desamparo, de vício, né? Relações desestruturadas, núcleos familiares rompidos, desestruturados. E esse modelo, né, e vai gerando essa traumatização, geração após geração, até que alguém resolva quebrar o ciclo. Então, às vezes também acontece o filho, às vezes nem testemunhou o abuso, a relação abusiva da mãe, porque às vezes a mãe teve lá uma relação abusiva lá no primeiro casamento, e depois teve um outro casamento, teve um terceiro casamento, e às vezes os filhos desses segundos e terceiros casamentos nem chegaram a testemunhar uma relação abusiva, mas vão lá e se envolvem numa relação abusiva também. Porque essa mãe teve essa experiência, essa mãe também tem um comportamento, né, muitas vezes codependente. Essa mãe às vezes também é abusiva, a gente vê aí as mães narcisistas, né, essa mãe
vem com comportamento abusivo também. Essa criança, ela cresce no núcleo familiar de muito abuso emocional, verbal, psicológico e normaliza. Então tem muitas famílias onde a violência ela é normalizada. Ela não é algo assim que, a criança ela cresceu naquele ambiente de perigo, de caos, de viver no modo de sobrevivência, viver com o sistema nervoso em estado de alerta constante. Então ela está, inclusive, né, na própria química cerebral, ela está viciada naquele drama, naquela tensão, naquele ambiente hostil. Então quando ela vai como adulta buscar se relacionar intimamente com alguém, ela vai buscar o que é familiar, aquilo que faz com que ela se sinta em casa. Nossa, eu conheci um cara e parece que a gente se conhece da vida toda, né? Aquela sensação de que, nossa, parece que a gente conhece ele há anos, e de fato conhece, porque às vezes o cara é exatamente como aquele pai alcoólatra, aquele pai abusivo, aquela mãe abusiva. Então é familiar, a pessoa se sente, não, esse aí eu reconheço, isso aqui é isso que é o vínculo, é isso que é o amor. Porque cresceu, é assim, cara, se você é um peixe e pergunta pra você o que é água, você não sabe o que é água, porque você nasceu ali, né? Você não sabe o que é água, porque você não sabe o que é ar, você tá sempre ali na água. Então, quem nasceu nesse ambiente tóxico não sabe o que é relação respeitosa, não tem isso no vocabulário. Então, normaliza as relações tóxicas. Então, entra num trabalho tóxico e fala assim, isso aí eu conheço, isso aí eu já sei lidar, eu lido com isso desde que eu nasci, eu vou ficar. E fica, e vai adoecendo. E vai tendo adoecimento mental, vai tendo adoecimento físico, vai somatizando tudo isso. Porque chega um momento, né, gente, que o corpo físico não aguenta, né? Daí começa a depressão, é o burnout, é o transtorno de ansiedade. E fora as pessoas que vieram de lares funcionais têm muito mais chance de desenvolver transtornos mentais, né? E tem muitas pesquisas indicando também, né, que os transtornos de personalidade foram também como um tipo de resposta traumática. Então é preciso olhar, eu acho que hoje o que se discute, é muito bom que isso esteja vindo para a mídia, estejam falando sobre isso, de como isso acontece, como que se constrói essa relação abusiva, né? Mas acho que não resolve ficar endemonizando o abusivo, né, o abusador, senão também não instrumentalizar a vítima, informar o que nela proporcionou, o que nela permitiu, o que nela trouxe, que tipo de comportamento dela dá match, que nela faz ela querer dançar essa dança, porque a gente sempre fala, é a chave e a fechadura. Aquela pessoa às vezes que é muito passiva demais, boazinha demais, não sabe pôr limite, não sabe dizer não. Tem aquele espírito de as mulheres caem muito nisso, porque as mulheres culturalmente são educadas, são criadas a serem salvadoras, ajudar, cuidar, a se responsabilizar, carregar às vezes o mundo nas costas. Então, a mulher acredita que consegue lá consertar o homem, mudar o homem, vai esperando a ver se o cara melhora, né? E o cara às vezes não está nem interessado em buscar terapia. E também tem que ter um olhar, gente, também para que o abusador, por que o abusador ele é abusivo, né? Porque a gente tem que ter esse olhar, essa pessoa ela tá consciente do que ela tá fazendo. É muito interessante quando a gente coloca numa constelação as duas partes, né, da relação abusiva, a gente vê que não é sobre eles. Muitas vezes eles nem estão se olhando na constelação. Um não está olhando para o outro. Eles estão olhando para histórias lá da sua ancestralidade. Eles estão identificados com pessoas com cargas emocionais de outras gerações.
Então, a pessoa, às vezes, está numa espécie de transe. Ela está em transe, repetindo um padrão, repetindo um ciclo, honrando um ancestral, que muitas vezes foi excluído, um abusador, alguém que foi condenado, julgado, excluído do sistema. Essa pessoa vai estar lá imitando, tendo às vezes os mesmos comportamentos, e faz isso de boa consciência, não tem nem consciência do que está fazendo, dos danos que está causando. Faz isso de total consciência leve, o que o Bert Helling fala da boa consciência. E a vítima é igual, a vítima também está identificada muitas vezes como uma vítima do sistema familiar e está repetindo aquela história, que é o famoso trauma transgeracional. Então é muito profundo, não adianta às vezes só trabalhar ali na terapia. Claro que ajudar a entender qual que é o meu padrão, é codependente, é dependente, como que eu saio disso, como que eu saio desses meus traumas também infantis. Mas às vezes nem tem trauma infantil ali, não sofreu direto, mas está ali trazendo uma história mais antiga do sistema familiar. Então a constelação ela dá essa clareza, né? E essa psicoeducação, esse autoconhecimento de você entender o que em mim não consegue me colocar, me valorizar e dizer não e estabelecer limites. Por que eu não consigo colocar limites nessa relação? Normalmente, os dois têm problemas muito sérios de autoestima. Cada um com respostas adaptativas diferentes, mas o núcleo de dor é muito parecido. Às vezes é uma dor do não amor, é uma dor da invisibilidade, né? É uma baixa autoestima muito grande. E frequentemente a gente coloca, quando a gente coloca na constelação, a gente vê que os dois estão numa postura infantil. Nenhum deles está numa postura adulta. A parte adulta não está no comando. Quem está no comando é a parte infantil. A criança interior que está no comando. A criança interior ferida é que está no comando, muitas vezes, dessa relação. Então, esse processo de amadurecimento psíquico, esse processo de adultecer requer toda uma jornada, né, de mergulho, de travessia da alma, curando essas feridas, tanto pessoais como transgeracionais, para poder realmente interromper, colocar um fim no ciclo, porque senão sai de um relacionamento, às vezes com muita dificuldade, até consegue sair de um relacionamento, com a ajuda da família, com a ajuda dos amigos, com a ajuda de um terapeuta, mas às vezes vai lá na frente e cai de novo em outro relacionamento. Enquanto não resolver o núcleo da dor, não tem jeito. Ok, gente? Então esse foi esse bate-papo. Convido vocês a colocarem, a compartilharem esse conteúdo. Coloque suas dúvidas aqui nos comentários. A gente pode continuar essa conversa, né? Por esse bate-papo aqui. E fiquem atentos, né, à minha comunicação aqui, ao tema da próxima semana. Eu sempre divulgo aí um dia antes ou no mesmo dia, então fiquem atentos. Entrem lá no meu grupo do WhatsApp e lembre-se, né, que autoconhecimento tem que ser direto ao ponto, porque ninguém mais tem tempo a sofrer. Beijo grande, ótima semana e até terça-feira que vem. Tchau, tchau.